Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. É com muita alegria que a gente está dando sequência, é o terceiro vídeo da série. Nessa semana nós estamos refletindo sobre uma pergunta. A pergunta é a seguinte: é aqui que Deus quer que eu esteja? Somente para poder recapitular aquilo que nós vimos até agora, lá na terça-feira nós consideramos os nossos caminhos a pedido do Senhor. E ontem nós descobrimos que Jesus ele quer que nós permaneçamos nele, que dessa conexão nasce a ação que ele mesmo vai nos direcionar. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, a gente chegou aqui numa parte que é a parte mais difícil dessa série de vídeos dessa semana, porque saber aquilo que a gente precisa mudar é uma coisa e conseguir mudar é uma outra coisa completamente diferente. Existe uma distância entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente realmente faz. E é nessa distância que a maioria das transformações que são necessárias, elas morrem. E a palavra de hoje ela vai trazer o retrato exato e mais honesto que nós temos aqui na palavra de Deus. É um homem que queria seguir a Jesus Cristo e ele não conseguiu. Por conta disso, eu quero te convidar para o Evangelho de Marcos, é o capítulo 10, nos versículos 17 ao versículo 22, que diz o seguinte: E saindo para o caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma única coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, entristecido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Glória a Deus por isso. E a gente precisa olhar para esse homem com um carinho, com uma atenção especiais nessa manhã, porque esse homem é exatamente como nós. Repara como que ele chega em Jesus Cristo. Ele correu e se ajoelhou diante do nosso Senhor Jesus. Ele não foi arrogante, ele também não foi provocativo nessa ação que ele realizou. Havia uma urgência sincera dentro do coração dele. E a pergunta que ele faz é uma pergunta maravilhosa: que farei para herdar a vida eterna? Ele queria isso do profundo do coração dele, ele buscava isso, ele estava disposto a alcançar, a chegar nesse nível. E quando Jesus ele cita os mandamentos, ele responde algo muito impressionante: tudo isso guardei desde a minha mocidade. E não há nenhum indício aqui, meu irmão, minha irmã, que ele estava mentindo. Esse homem era um homem bom, ele era um homem religioso, ético, correto. E exatamente aqui, meu irmão, minha irmã, que a história fica extremamente desconfortável, porque a maioria de nós também responderia exatamente dessa forma: eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu honro meus pais, e ainda assim falta alguma coisa. E agora vem aqui, meu irmão, minha irmã, o versículo, na minha opinião, que é um dos mais importantes dessa palavra, dessa passagem toda aqui que a gente está refletindo. Antes de dizer o que faltava, o texto ele registra um detalhe maravilhoso. E Jesus, olhando para ele, o amou. Irmão, eu queria que você parasse aqui agora para poder contemplar essa cena que estava acontecendo naquele momento. Jesus ele não olhou para aquele jovem com nenhum tipo de julgamento. Ele não olhou com decepção. Ele olhou com puro amor. E só depois de amar, ele falou a verdade, que era difícil, que era dura. E essa é a ordem de Deus. O amor ele vem antes da correção. Se hoje eu e você nós sentimos que Deus está apontando algo na nossa vida, a gente precisa saber que ele está olhando para nós com esse mesmo amor que ele olhou para esse jovem. Não com repreensão, mas com afeto. Então Jesus vai lá e diz: falta-te uma coisa. Aqui, meu irmão, minha irmã, ele fala somente de uma coisa. Jesus ele foi muito cirúrgico, porque ele conhecia o coração daquele jovem, daquele homem que estava diante dele. E o que ele pediu não foi arbitrário.
Jesus ele pediu justamente aquilo que ocupava o trono da vida desse homem, desse jovem. Repara, Jesus ele não pede exatamente a mesma coisa para todo mundo. Vamos dar 2 exemplos aqui. Zaqueu, por exemplo, Jesus pediu outra coisa para ele. O mesmo aconteceu com Nicodemos. Ele pede exatamente aquilo que está no lugar dele em nossos corações. E aqui que está a pergunta de hoje, que é o título desse vídeo. O que me falta? Para cada um de nós, a resposta é completamente diferente. Pode ser que seja uma relação, pode ser que a gente está tentando ter o controle das coisas, pode ser a nossa imagem, pode ser um hábito, pode ser alguma mágoa que tem nos definido, pode ser, meu irmão, minha irmã, até algo bom, mas que tem ocupado o lugar errado dentro dos nossos corações. E lá no verso 22 tem algo impressionante que é triste de ver, que diz o seguinte: ele se retirou triste porque ele possuía muitas propriedades. Repara aqui na construção dessa frase, isso vai ficar bem claro aqui para nós. Não diz que ele possuía propriedades. A leitura mais profunda aqui que a gente tem que fazer é que as propriedades possuíam aquele homem. Ele saiu triste. Isso mostra que ele sabia que Jesus estava falando a verdade, que Jesus tinha razão. Aquilo que Jesus colocou para ele, de fato, o prendia. E mesmo sabendo, ele não foi capaz de seguir a Jesus. E aqui está uma coisa, meu irmão, minha irmã, que é uma coisa maravilhosa que a gente tem aqui, que a gente está trazendo para essa reflexão. Muita gente ouve essa história e conclui: às vezes eu preciso me esforçar mais. Talvez o que tenha me faltado mais seja esforço. Mas repara naquilo que Jesus fala logo depois aos discípulos. Eles perguntam para Jesus: Senhor, então quem pode ser salvo? E Jesus ele responde: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus ele confirmou: de fato é impossível para nós humanos. Pela nossa força, a gente não consegue largar aquilo que tem nos prendido. Não é falta de vontade nossa, não é falta de conhecimento, é falta de capacidade. E todos nós somos iguais nesse aspecto. Mas existem coisas em nós que nós conseguimos ajustar com disciplina. A gente sabe disso. Mas existem coisas que só Deus consegue arrancar. Por exemplo, a raiz do orgulho, o medo que muitas vezes tem nos paralisado, algum tipo de vícios que a gente tem tentado largar dezenas de vezes sem sucesso, às vezes a mágoa que a gente perdoa com a boca e continua no peito. Essas são coisas, meu irmão e minha irmã, que elas não se resolvem com esforço, mas se resolvem por rendição, por entrega ao Senhor. A diferença entre esse esforço e essa rendição, meu irmão e minha irmã, é essa que eu vou compartilhar com você. No esforço, a gente vai dizer: eu vou conseguir. Na rendição, eu vou dizer: eu não consigo. Faz tu, Senhor, em mim. Transforma os nossos corações. O jovem rico, meu irmão, minha irmã, ele saiu triste porque ele tentou calcular se ele conseguiria. E se ele tivesse dito: meu irmão, minha irmã, isso é muito profundo. E se ele tivesse dito: Senhor, eu não consigo, me ajuda, a história dele teria sido completamente diferente. Pense em alguém que sabe exatamente o que precisa mudar. Ele já identificou, ele já admitiu, ele já prometeu a si mesmo várias vezes. E toda vez ele cai, ele volta atrás. E aí vem a culpa: por que eu não consigo? O que tem de errado dentro de mim? O que há de errado é a fórmula, não tem nada a ver com a pessoa. Ela está tentando fazer sozinha o que Jesus disse ser impossível realizar sozinho. E a virada ela não vai acontecer quando ele finalmente reúne força suficiente para poder fazer essa mudança, mas ela vai acontecer quando ela para de tentar e diz: Senhor, eu não consigo mais, eu não consigo, eu preciso de Ti. Porque o milagre, ele não começa com a nossa determinação, ele começa com a nossa entrega, com a nossa rendição. Diante disso, meu irmão, minha irmã, uma reflexão maravilhosa. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Se Jesus olhasse para você hoje, com esse mesmo amor, e dissesse para você: falta de uma coisa, o que você acha que ele diria para você? Algo que você já tentou mudar muitas vezes pela sua força e que talvez precise ser entregue em rendição e não pelo esforço, meu irmão, minha irmã. Essas perguntas vêm direto ao nosso coração.
Para concluir aqui, meu irmão, o jovem rico, ele foi embora triste. É isso que a palavra de Deus ela diz para nós. Mas essa não precisa ser a nossa história. Não precisa ser a conclusão da situação que a gente está vivendo na nossa vida. Ele calculou e na visão dele, na perspectiva dele, não coube. Nós podemos fazer completamente diferente. Nós podemos, nessa manhã, entregar tudo ao Senhor. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E o mesmo Jesus que olhou para aquele homem com amor, olha para mim, para você, agora, nessa manhã. Diante disso, meu irmão, minha irmã, eu queria te convidar para uma oração maravilhosa que nós vamos fazer aqui juntos, para o Senhor fechar essa mensagem, colocar essa mensagem no nosso coração de uma forma que a gente possa entregar para Ele nessa manhã tudo aquilo que a gente tem, que a gente sabe que a gente precisa mudar, mas a gente está tendo dificuldades enormes. A gente sabe que para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Senhor, eu quero te agradecer muito por esse momento aqui, pela sua presença, quero te agradecer por esse canal, pela minha vida, por essas inspirações, pela minha saúde, mas hoje eu quero orar em especial por esse meu irmão, por essa minha irmã que estão aqui juntamente com a gente. Senhor, eu quero te agradecer porque olhas para nós com amor muito antes de apontar qualquer tipo de falta, e essa não é a sua intenção. Mostra no Senhor Jesus com clareza o que tem ocupado o seu lugar dentro de nós. Perdoa, Senhor Jesus, quando nós tentamos mudar pela nossa própria força e muitas vezes nós temos saído frustrados e sem sucesso. Ensina-nos, Senhor Jesus, a diferença entre o esforço e a entrega e a rendição. Aquilo que nós não conseguimos largar sozinhos, Senhor Jesus, arranca tudo de nós essa manhã. Que nós não saiamos tristes como esse jovem rico, mas rendidos aos seus pés nessa manhã de quinta-feira. Que a nossa oração seja: eu não consigo, faz tu em mim, porque aquilo que é impossível para nós é possível para ti. É isso que eu te peço. Em seu nome, nessa manhã abençoada de quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no canal. Essa mensagem Jesus a utilizou para poder falar com você, alcançar o seu coração. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando. Da mesma forma que essa mensagem alcançou os nossos corações, o Senhor falou com a gente através dessa mensagem, o Senhor também falará com outras pessoas através dessa reflexão. Queria desejar para você uma quinta-feira abençoada, iluminada, e se Deus quiser, amanhã a gente já se vê no último vídeo da série. É aqui que Deus quer que eu esteja. Nos vemos lá. Um grande abraço. Até mais.